Pepe, vamos falar do assunto que está todo mundo comentando. Os móveis do Palácio da Alvorada. A residência oficial da presidência, tidos como desaparecidos, foram encontrados. Aqueles móveis que tinham sumido. Na transição do governo de Jair Bolsonaro para a gestão do presidente Lula, o novo governo deu falta de 261 móveis. E aí foram comprados novos móveis. Levantadas várias hipóteses sobre o sumiço dos móveis e agora, como num passe de mágica, eles foram encontrados. Conforme a Secretaria de Comunicação Social, a primeira checagem dos bens ocorreu em novembro de 2022 e totalizou 261 itens perdidos. No começo de 2023, houve outra conferência e aí nela já estavam ausentes somente 83 móveis. De repente, ali quase 200 móveis apareceram, Mano, de alguns meses para os outros. E aí depois, claro, de muitas declarações que agora se mostram que não faziam sentido. Pois é, Koba. A primeira coisa que me chama a atenção é como no século XXI nós temos um problema grave na gestão de patrimônio público. Porque hoje em dia existem formas muito mais modernas de você manter um acervo do que aquela velha lista que você vai procurar como se fosse o celular perdido na casa, como se fosse o controle remoto da TV que caiu do lado na almofada do sofá. Sempre acontece isso, né? Cai o controle remoto, cadê o controle remoto? Sumiu. Não é assim que você faz. Já começa a achar culpado, né? Em muitas casas você já começa a achar culpado. E a culpa não é minha. Lá em casa eu sou o que acha o controle. Mas hoje em dia você tem formas muito mais modernas de fazer gestão de patrimônio e evitaria uma troca de acusações completamente infundada que, no fim das contas, abaixa o nível da política brasileira, né? A gente precisa virar essa página da polarização estéril e sem sentido, parar de ficar um apontando o dedo para o outro e tratar desses assuntos como adultos. E, nesse caso, para resolver esse tipo de questão, a gente precisa modernizar a gestão do patrimônio da União. O PP, na ocasião a gente teve a acusação, inclusive, de que o ex-governo, o governo anterior, teria levado embora patrimônio do Palácio da Alvorada. A Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, inclusive fez um vídeo na ocasião dizendo, olha, os móveis devem estar em tal galpão, em tal depósito, assim, assado. Você acha que faltou conversar? Faltou conversar. Esse é o fruto, né, infelizmente, da nossa política atual, né? As partes não se conversam, não se dialogam, né? A transição do governo anterior para o governo atual foi feita sem diálogo, foi feita sem conversa, foi feita sem sentar, sem negociar, sem conversar e gerou esse mal-estar, não é? Gerou esse problema aí que a gente está vendo agora, né? Uma questão simples, uma questão quase irrelevante, né? Apesar de, claro, é móvel público, né? Bem público, né? Mas a questão é irrelevante comparada com os problemas que o Brasil vem enfrentando e os problemas que o Brasil tem que resolver, né? Educação, saúde, né? A gente discutindo imóvel que estava desaparecido no Palácio da Alvorada, não é? Então, se tivesse tido a conversa entre os dois presidentes, tivessem tido o diálogo, né, esse problema não teria acontecido, né? Infelizmente, né, um acusou o outro, né, sobre uma questão e agora, depois de mais de um ano, acharam-se os móveis, né? E a gente está discutindo, infelizmente, a questão dos móveis, ao invés de discutir questões muito mais profundas que o Brasil deveria enfrentar. Vai lá, Diego. Mas, não, eu só estou atento aqui à fala do PP, porque eu acho que isso não deveria demandar uma conversa entre ex-presidente e atual presidente. O Mano foi no ponto-chave aqui, é gestão do patrimônio público, são mecanismos modernos para nós controlarmos esse patrimônio. Não é só a questão dos móveis, olha a quantidade de problemas que nós temos com os recebidos, por exemplo, de todos os presidentes da República. Isso dá problema sempre. Então, parece que isso é anotado em papel de pão. Deveria, uma mera planilha de Excel resolveria um problema como esse com muita facilidade. Então, eu acho que não é esperar que as partes se conversem. Claro, se puderem se conversar, seria ótimo. Mas para evitar problemas desse tipo em um cenário de política polarizada, o Brasil precisa investir numa gestão mais tecnológica, numa gestão mais apurada do patrimônio público.
Não, esse é um problema e tudo bem, vamos resolver para o futuro. Eu concordo com você, tinha que estar mais automatizado, temos tecnologia, concordo. O problema é a questão que aconteceu, né? Nitidamente não tinha esse problema informatizado, essa questão informatizada dentro do governo federal, né? Aí que está o problema, né? E por que teve esse celeuma todo? Porque, infelizmente, os dois lados não conversaram, né? É muito mais fácil. Agora, Ana Beatriz, sabe o que eu fico pensando? Mano, deu um exemplo ali, né? A gente perde o controle, perde o celular, perde o objeto aqui, mas a gente está falando de 261 móveis. Como é que alguém olha pro outro e fala, eu perdi uma estante, eu perdi uma cama, eu perdi um sofá? Será que não tinha ninguém lá no governo, em Brasília, não estou falando de gestão, mas um funcionário que saiba que de repente está olhando para um móvel e fala, opa, eu acho que isso aqui é o que estava perdido. Não é possível, né? Isso demanda um espaço muito grande. São móveis, Ana. Não, Nelson, eu acho que você tem razão, porque isso demanda um espaço muito grande. Então, em teoria, alguém deve ter visto 200 e tantos móveis, embora o Palácio da Alvorada seja gigantesco. Mas o que eu posso te dizer é que a minha casa não tem nada a ver com o Palácio da Alvorada. E vez ou outra ali, perde uma coisa, perde outra, que tá na sua cara e perde. Então, assim... Tudo bem, foram muitos meses, muitos móveis, mas eu estou querendo dizer que as coisas podem acontecer. E aí eu me pergunto, mano, se perde 260 móveis, o tanto de objeto pequeno que não pode se perder também, né? Aí entra naquela coisa do controle do patrimônio. Exato. Em qualquer lugar sério, que seja uma instituição ou até mesmo uma empresa, tem lá um selinho de patrimônio, número tal, aquele patrimônio está ativo, tem uma conferência periódica se existe mesmo, se ninguém levou embora. A velha turma do almoxarifado. A turma do almoxarifado, exato. Aqui cada microfone desse tem um selinho com número aqui na casa, pelo menos. Por que aqui na presidência da República isso não tem, mano? Porque a gente trata o patrimônio público de uma forma muito displicente. Eu diria até que isso é um dos retratos do nosso patrimonialismo. Porque, no fim das contas, é como se, pelo jeito, né, a ordem de mudança dos móveis é como se fosse o dono da casa falando com um serviçal, com um funcionário, dizendo, tira esse estante daí, dá um jeito, dá um fim nisso aí. E não pode ser dessa forma que funciona a gestão do patrimônio. Tem que ter procedimento. Se vai retirar de um lugar, botar num depósito, isso tem que ter um registro, você tem que ter a gestão efetiva do patrimônio, porque senão você abre brechas, inclusive, para desvios. E, no caso do Palácio do Planalto, a gente está falando de alguns móveis, inclusive... Palácio da Alvorada, no caso. Do Palácio da Alvorada, a gente está falando de itens, inclusive, de arte moderna, de artistas brasileiros importantes e que estavam entre os itens sumidos. Então, como assim você está fazendo a gestão, inclusive, de patrimônio cultural do Brasil e você não faz ideia de onde está? Pois é. Fala, Pedro. Eu trabalhei na presidência da República já, isso em 2015, né? Um abraço para Dilma aí, Dilma, minha chefe. Presidente ou presidenta? E é interessante o seguinte, quando a gente assumiu lá o Ministério, né? O Ministério é vazio, na verdade, e tem alguns móveis lá. Então o que você faz? Faz essa mesa eu não quero, muito pequena, que a mesa é maior, aí você manda a pessoa tirar, aí você vai até o almoxarifado, que é meio que um galpãozão, fala assim, essa mesa não pode levar para lá. É um negócio meio orgânico. E até, de certa forma, meio desorganizado. Até tem controle de entrada, saída, assim, a pessoa anota, porque tem um númerozinho, tem plaquetinha, assim. Não é casa meio no papel e caneta ainda, é isso? No papel e caneta. No papel e caneta ali e tal. Acho que o problema está diagnosticado. O PP, com a experiência própria dele aqui, já deixou bem claro que isso é problemático. Eu não sei se incutia isso em algum sistema depois, né? Até porque não dá para... Peraí, eu pegar o computador aqui, o scanner, não era assim, era muito mais orgânico a questão, né? Então, o que aconteceu, na minha opinião, foi isso, né? O Bolsonaro saiu do governo, né? Limpou alguns itens dali, alguma pessoa foi lá limpar e tal, e a presidência que assumiu deveria ir lá no almoxarifado e falar, eu quero tais itens e tal, e aí deu essa confusão toda. Realmente, se tivesse tido o sistema informatizado, seria muito melhor, né? Mas não tem. Mas a questão que eu falo subjacente é o vazio da polarização. Né? Infelizmente, cara, essa polarização vazia, um acusando o outro toda hora, né? Gera esse celeuma aí e a narrativa inverte toda hora, um pro lado, um puxando para um lado e tal. Isso é danoso para o Brasil. Você torna um assunto que poderia ser facilmente resolvido como um objeto de briga. Exato. E tem um elemento nessa polarização. Quando você faz uma denúncia que não tem nenhum fundamento, nenhum sentido, você tira a validade, você diminui o peso e a credibilidade das críticas que fazem sentido.
sentido. Ou seja, com isso você rebaixa o nível do debate público, porque você perde credibilidade. E outra coisa, mais do que perder credibilidade, é você faz a crítica, depois os móveis são achados, por exemplo, e aí inverte o negócio, você que estava por cima, começa a estar por baixo. Então esse é o mal da polarização da briga o tempo todo, Aninha, porque você fica atribuindo coisas negativas ao outro, às vezes sem a melhor conclusão, sem esperar a turma dar uma procurada melhor lá nos galpões, nos depósitos, e o negócio inverte. Aí tem que conviver também com o desgaste da notícia nova, né? Não, essa polarização ela é muito ruim porque você acaba criando preconceitos para determinadas pessoas e você esvazia o debate da ideia. Porque as pessoas, elas são seres humanos. Elas vão ter tendências uma hora para lá, uma hora para cá. E isso é ser o ser humano. Você esvaziar o debate da ideia específica, porque isso é pauta de esquerda ou é pauta de direita, acaba sendo um prejuízo para a sociedade como um todo, porque você esvazia o diálogo. Agora, voltando a falar da questão dos móveis, nós estamos aqui há vários minutos discutindo, sendo que seria muito mais relevante a gente discutir por que tem 261 móveis dentro da casa do presidente, que é uma coisa estarrecedora, porque embora seja um lugar grande... É muito grande. Não, mas não precisa. É ineficiente. Tem tanta coisa, gente. Tem também patrimônio cultural. Tudo bem, mas você concorda... Mas vamos ser minimalista. Não, aqui deve ter 251 itens aqui, olha. Esse estúdio pequeno deve ter 251 itens aqui. Quanto que você acha? Uma promessa do governo, porque o Palácio da Alvorada, ele tem uma área privativa destinada à moradia do presidente da República e à família, mas tem também uma área que eu acho que é até aberta para visitação, não é não, Pepe? Não, é aberta para visitação e tal. Não, e tem sala de reuniões, tem vários ambientes, né? Sala para receber chefe de Estado, mas né? Isso era da casa. Tem muito, a casa tem isso. A própria casa meio que é um espaço híbrido. Para mim tá errado. E é que cada caneca dessa é um item, né? Então é difícil ter dimensão do quanto isso de fato significa, sem ver exatamente item por item o que é, né? Porque pode ter um volume grande com itens pequenos também. Não, a mesa tinha mais de 20 lugares. Só isso já tem 30, 25 só itens. De cadeiras e mesa, né? É muita coisa, né? Não dá pra perder do nada uma mesa de 20 lugares, né, ô Pepe? 10 horas,